Olá, seja muito bem-vindo. São 21 horas e 13 minutos. Não é por acaso, Reinaldo Azevedo, com 13 minutos de atraso. Hoje eu disse que o trânsito está meio ruim e tal, mas eu fiz questão de esperar até 21h13. Uma homenagem aos companheiros, né? O partido está numa situação difícil, então a gente precisa dar uma mãozinha, né, Silvio? Muito bem. Reinaldo Azevedo, você quer começar o programa, então, por um giro pelas eleições? Podemos falar de Renan Calheiros e também das imagens da Bruna Marquezine. Ops, não. As imagens da Bruna Marquezine. Eu queria começar falando dessa menina aí, que eu gosto muito. Acho que eu vou começar com a eleição, né? Reinaldo, de um lado, a vitória cachapante de João Dória, mais de 3 milhões de votos no maior colégio eleitoral, uma vitória do governador Geraldo Alckmin, sobretudo, tirou um candidato da manga e fez dele o prefeito com o melhor desempenho da história das eleições. E do outro, a derrota cachapante do senhor ex-presidente Lula e do PT, sobretudo, que caiu das 631 prefeituras para 256, salvo engano. Exatamente, 256, vai disputar o segundo turno no Recife, vai perder, né? Vai disputar o segundo turno em Santo André, vai perder, vai disputar o segundo turno em Mauá, vai perder, né? Perdeu todo o ABC, o cinturão vermelho se desfez. Atenção, na eleição 2012 o PT tinha conseguido tinha elegido, é o certo, tá? Com o verbo ter, não é tinha eleito. Eu ouvi um colega de televisão falar tinha eleito. Não, tinha elegido. Tinha elegido 72 prefeituras, né? Que já era uma porcaria, que isso é pouco mais de 10% dos 645 municípios. É nada, né? E dessa vez, em São Paulo, 7 prefeituras. 7 prefeituras. E eu, como sou um homem caipira do interior, então eu posso brincar com cidade do interior porque me sinto legitimado para fazer. Aliás, quem ganhou a eleição em Dois Córregos? Em Dois Córregos, quem ganhou foi PTB. Foi PTB. Mas eu me sinto legitimado para fazer porque uma das cidades que o PT ganhou se chama Morro do Chapéu. Né? Acho que é Morro do Chapéu, deve ser isso. Que fica perto da Casa do Chapéu. Né? Foi essa brincadeirinha. Ganhou em 7 municípios, um deles era Araraquara, o Edinho e o Silva, que ficaram contentes, né? E só 1%, né? Pouco mais de 1% das cidades do estado de São Paulo, do estado mais rico da federação, do estado em que o PT nasceu. Perdeu em São Bernardo. O filho do Lula não conseguiu se eleger vereador em São Bernardo. Filho, na verdade, do primeiro casamento da Marisa, que ficou viúva, mas ele adotou o nome, ele tem Lula da Silva no sobrenome, e, portanto, quem leva Lula da Silva no sobrenome está querendo usar o prestígio do pai ou do padrasto para se eleger. E, portanto, não conseguiu se eleger. Eu tenho minhas dúvidas hoje se o Lula conseguiria se eleger vereador, né? Em São Bernardo, acho que não. Talvez em São Paulo. Então, veja, é uma situação devastadora e eu quero aqui contestar, chegamos a passar por isso ontem, mas agora de maneira muito mais clara, certas análises que estão sendo feitas por aí e que, na verdade, são de interesse do PT e não porque sejam do interesse do PT devam ser combatidas, mas porque são falsas. Então, assim, tudo isso é só consequência da Lava Jato. Então, não houvesse Lava Jato, não haveria nada disso, né? Claro que a Lava Jato tem um peso, né? Se você sabe que o partido do poder se transformou numa organização criminosa disposta a assaltar o Estado, então isso tem importância, né? E as pessoas levam isso em consideração. Agora, eu tenho minhas dúvidas se nos extremos, por exemplo, da pobreza em São Paulo, onde o Haddad perdeu a eleição, se a questão da Lava Jato é realmente preponderante. Não é porque as pessoas ali têm uma moralidade diferente. Não, nada disso. Se elas souberem direito o que aconteceu, também ficarão contra. Mas é porque tem menos condições de se informar, tem menos condições de entender, condições objetivas, também não é falta de inteligência. Condições objetivas, estão menos ligadas a essas questões. E estão muito presas, como é normal que seja, às questões do dia a dia, da sobrevivência, do trabalho, isso tudo. Então, atenção, a Lava Jato tem um peso nisso, sim. Mas a corrupção também tem um peso na eleição de 2006, porque o mensalão tinha acontecido em 2005, e, no entanto, o Lula se reelegeu. E, no entanto, em 2008, o PT fez um monte de prefeituras, né? E, no entanto, em 2006, o candidato do PSDB teve menos votos no segundo turno do que no primeiro.
Só que a economia de 2006 era muito diferente da economia de 2016. Então, esses 10 anos tem uma diferença brutal. Há pelo menos 5 anos você tem um processo de corrosão dos ganhos que houve em decorrência do Plano Real e também ali de uma certa distribuição de renda que o PT empreendeu na economia. Uma distribuição que deve ser notada, e o nosso amigo Canzian fez isso direitinho na Folha de São Paulo, o jornalista Fernando Canzian, uma distribuição de renda que se deu muito em função do trabalho, da valorização do trabalho. Então, era, digamos, uma coisa em tese sustentável, não era dinheiro que só vinha das benesses de renda isso, renda aquilo. À medida que o padrão petista de economia e de gestão levou a sociedade brasileira para o desemprego, são 12 milhões de desempregados, para uma recessão de quase 4%, o que há é um empobrecimento da população e uma resposta nas urnas que está sendo dada ao PT. E note, quando essa resposta é de esquerda, também isso está me ocorrendo agora, né? Quando essa resposta é de esquerda, é a esquerda do próprio PT, que é o caso do Rio de Janeiro, tá certo? Com o Marcelo Freixo, né? Que é o caso de Belém. Tudo bem, o cara lá é um ex-petista, o Edmilson Rodrigues, mas de qualquer modo, é uma resposta sendo dada à esquerda, né? Até o PCdoB aumentou um pouquinho as suas prefeituras. Acho que saiu de 50 alguma coisa para 81. Até o PCdoB cresceu um pouquinho. O PT, no entanto, emagreceu... De 51 para 80. De 51 para 80. O PT, no entanto, emagreceu, né, barbaramente, de 630 para 256, 59,6 de queda. Terceira força, né? Passou a ser a 10ª força, né? Terceira para 10ª, Silvio. Eu tô desolado. Quando me falaram isso hoje, e que a gente ganhou Morro do Chapéu, eu falei, ih, cacete, Morro do Chapéu. Levou em capitais só pequena Rio Branco. Só Rio Branco, né, que fica longe. Então, assim... Ia ser mais pertinho aliás, do triplex, do sítio. Eu tô bravo com o povo, viu? Dei tanta coisa, dei iogurte para eles, dei tudo, e agora aí que eles fazem comigo. Então, assim, a recusa é uma recusa... também é um padrão de gestão. Claro que a corrupção conta. Eu falo isso porque hoje na televisão eu vi alguns especialistas, aqueles especialistas que, como dizia uma professora minha de latim, a gloriosa Glória Novak, Maria da Glória Novak, da USP, ela tinha uma expressão boa que era gato escondido com o rabo de fora, né? Então, alguns analistas que são gato escondido com o rabo de fora, quer dizer, você olha e fala, ih, tem um gato ali, né? Porque o rabo não nega. Que são petistas, no fundo. São teóricos do PT. Então, uma delas dizia hoje que, claro, não fosse a Lava Jato, porque prenderam o Palocci justamente agora, na reta final e tal. Então, isso tem uma interferência. No fim das contas, eu faço como o Jorge Luiz Borges e leio também o que ela não diz, dizendo. Ela está dizendo, não fosse a prisão do Palocci, não fosse a Lava Jato nos perseguir, gente que faz assim com o dedo merece ter o dedo cortado, mas vai lá. Não fosse a Lava Jato nos perseguir, então teríamos um belo desempenho eleitoral. Duvido. Quem que endossa esse modelo? Quem está endossando esse modelo econômico? Quem que endossa a pobreza? Quem que endossa o desemprego? Quem que endossa a recessão? Quem que endossa os juros altos? Quem que endossa a inflação? Ora, não era a falta de corruptos que havia no PT em 2006, já estava assim, ou não? Aliás, essa também é uma frase boa. O PT se elegeu mesmo cheio de corrupto em 2006. 2010 também, 2014 também, ainda havia uma certa esperança. Não é? Então não vem me falar, gente, corrupto no PT nunca faltou. Aliás, cheio, como se, em dois córregos assim, de corrupto. Em dois córregos não, no PT. Não é? E, no entanto, o partido ia bem. Ia bem porque a economia ia bem. Ah, você está dizendo que se a economia vai bem, o povo se deixa corromper. Então, não, só estou dizendo que o povo faz um voto que também é pragmático. E é bom que faça, o povo precisa sobreviver também. Porque não pense também que seria ótimo ter um grande moralista no governo que fosse um desastre na economia. Assim, não, mas ele não rouba ninguém, daí? Né? E daí? Então, nem uma coisa nem outra. Nem um ladrão eficiente e nem um moralista estúpido. Nem uma coisa nem outra. Tem que ter uma mistura dessas duas coisas.
Né? Então, Nesse aí, quesito, Reinaldo, a derrota do Fernando Haddad também tem um lado aí, né? Porque Claro. o Haddad era o homem novo, era Claro. né, o novo ponta de lança do PT, o pensador. E o né? Haddad tem uma coisa que eu acho curioso, ele não gosta do Reinaldo, esse Haddad não gosta, né? Mas eu não tenho nada contra o prefeito pessoalmente, até acho uma figura simpática, uma pessoa que pensa com lógica, dentro da lógica que ele abraça, ele pensa com lógica. Eu falo isso porque há gente que pensa sem lógica, né? A Dilma, por exemplo. A Dilma é uma pessoa ilógica. As coisas que ela diz não fazem sentido, não tem coerência interna. O discurso do Haddad tem uma certa coerência interna, não tem coerência interna. Agora, ele é o retrato da nova esquerda deslumbrada, né? Ele é o retrato da nova esquerda sem economia política e sem economia. Então, vamos ver. Eu batizei, ele ficou brabo com a expressão, mas eu batizei de ciclofascismo, né? Porque fazendo um trocadilho óbvio com ciclofascismo. Porque eu gostei mesmo de bicho grilismo New Age. O bicho grilismo. Então, assim, esse bicho grilismo New Age, né? Assim, ai, a gente é pela bicicleta. Tá, eu também sou pela bicicleta. Aliás, tá aí uma coisa que eu sei fazer, andar de bicicleta, por incrível que pareça. Eu não sei dirigir, mas andar de bicicleta eu sei. Eu sou pela bicicleta. Onde a ciclofaixa e a ciclovia forem viáveis, bem feitas e bem administradas, ok. Eu sou contra dizer assim, vamos fazer 400 quilômetros. E aí você tem ciclofaixas que são cheias de buraco, tem cimento, tem árvore no meio, passa por cima de calçada e não são usadas por ninguém. Ah, não, mas se não tiver ninguém, não, calma, você tem como medir a demanda em determinados bairros. Isso é possível fazer e o prefeito sabe que é. Mas não restou a ele, eu não sei isso. Ele caiu um pouco vítima dessa turma que resolveu que administrar é reeducar o povo, que também é uma coisa de esquerda, nesse sentido, antiga. Antes eles reeducavam pela bala, agora eles tentam reeducar pelo fato consumado, né? Então, desde que ele esteja atendendo, e é curioso, a uma minoria, tudo bem, é curioso, porque se você pegar os 4 anos de críticas que eu fiz ao Haddad, se ele tivesse me ouvido, atenção, Fernando, se você tivesse me ouvido, você não estava nessa pindaíba eleitoral. Porque eu não critiquei para queimá-lo. Eu critiquei porque eu achava erradas as coisas que ele fazia, segundo até o seu próprio ponto de vista. Uma das perguntas que eu fazia era quem atendia o ciclofascismo. Eu disse, o ciclofascismo não atende aos pobres. Perfeito. Não é? O ciclofascismo é um deslumbramento da Zona Oeste, um pedaço da Zona Oeste, um pedacinho rico da Zona Sul e do centro, dos hipsters do centro. Aqueles moços barbudos, de camisa quadriculada, só falta dar um machado para eles darem uma de lenhadores, andando de bicicleta e fazendo cara de que viu a coisa. Viu o quê? Nada? Não viu. Né? Fica ali, reurbanizando a Santa Cecília, que eu acho ótimo. Por mim, tudo bem. Eu apenas estou dizendo, cadê o pobre na equação? Era uma pergunta que eu fazia para o Haddad também. Aliás, o Lula fazia essa pergunta. Mas Quando Haddad, você vai... Haddad não ouve ninguém. Atenção, você tem estudos, né? Ele tem estudos demonstrando, mas também há estudos razoáveis demonstrando que o negócio que ele fez nas marginais só irritou as pessoas e não trouxe solução. E aí, então, alguém acenou para ele com uma coisa que me parecia um meio do caminho interessante. Vamos fazer o seguinte, tá bom, você quer manter durante o dia 50, 70 velocidade? Tá, até porque durante o dia não se anda muito mais do que isso mesmo ali. Impossível. Impossível, você anda muito menos, né? Agora à noite, quando não tem ninguém, e muito menos pedestre andando por ali, porque também tem a coisa, os pedestres. Então você volta à velocidade normal, pronto. Durante o dia uma velocidade, à noite outra. As pessoas se educam. O Brasil conseguiu conviver com 2 moedas. No plano real, por que não consegue conviver com 2 velocidades? Consegue. Não, porque os estudos, então assim, os estudos, não porque eu vi agora no debate da Globo, ele dizendo, porque vocês não estão atentos que a grande questão no mundo hoje, então as grandes questões do mundo, isso é uma coisa assim, uma vocação, e não se trata aqui de fazer debate anti-intelectualista, porque se o prefeito quiser brincar de bibliografia, eu topo brincar com ele numa nice.
como se dizia antigamente. O problema não é ser anti-intelectualista, o problema é achar que a função de intelectual é reeducar o povo de cima para baixo. Relembrando uma velha frase de que o marxismo é uma coisa que não brota nas ruas, mas brota nas bibliotecas de Londres e Paris, não é? Onde estudaram o Marx e o Pol Pot, por exemplo, né? No caso da França. Então, um na Inglaterra, outro na França. Então, assim, você imaginar que você vai reeducar o povo desta maneira, na porrada, vai ser assim, porque vai ser assim, porque... E há contra-estudos indicando que não, mas lida com dados que são falsos. Então, por exemplo, houve uma redução de mortes e acidentes nas marginais nesse período. Houve. Só que houve também onde não tem redução de velocidade. E aí? Houve também em Osasco. Como é que fica? Né? Houve uma redução nas estradas paulistas sem que tivesse havido mudança de velocidade. Portanto, houve uma mudança de padrão de direção, digamos assim. As campanhas educativas talvez tenham feito sucesso. E mais, há outro elemento ponderável e até agora imponderado. A crise econômica, que põe menos carro na rua também. Põe menos carro na rua. E põe menos carro com problema na rua porque tem menos pobre andando de carro na rua. E, portanto, menos acidentes. Então, e menos carro com problema. Então, você tem variáveis aí que ele nunca quis ouvir. Nunca quis ouvir. Programa Braços Abertos. O desastre do programa Braços Abertos, mas ele era uma equação econômica. Eu disse aqui, eu lembro, pela primeira vez eu disse, como é? Atenção, existe uma lei da economia que se chama a lei da oferta e da procura. Se você aumentar a oferta de um determinado produto, né, a tendência é, sim, que haja uma procura. E, havendo procura, se você corta a oferta, a tendência é haver inflação. Você não vai... Ninguém reinventa isso. Ora, à medida que o Haddad criou as regras da Cracolândia e do programa Braços Abertos, as novas regras estão lá desse programa, é claro que houve um evidente incentivo à demanda. Você está criando a demanda. Você está criando uma área específica para droga, que ela já era, mas você formaliza. Você cria os hotéis frequentados por drogados. Você injeta dinheiro ali, porque os viciados passaram a trabalhar para a prefeitura, ganhar dinheiro. Inclusive, gerou até um aumento no valor das pedras. Né? Você não brinca com isso desse jeito. Resultado, você tinha uma grande Cracolândia que hoje são 6. Quer dizer, como é que para quem ele faz essa escolha? De novo, eu volto. E por mim, se ele não quiser mudar de ideia, Haddad, não mude. Até porque o prefeito eleito João Dória já disse que vai acabar com o programa. Claro, e defende, inclusive, a internação compulsória em alguns casos. Né? Quem quiser que leia meu blog lá, veja quanto tempo eu defendo rigorosamente isso. Vê lá se um viciado em crack, já um viciado, eu vou chamar terminal do ponto de vista psicológico, tem condição de fazer escolhas. Infelizmente não tem. Infelizmente o que vai faltar, talvez, é estrutura para atender a todos aqueles que precisam ser internados. Agora, que a internação é o remédio nesses casos, que você precisa evitar o estímulo ao consumo, precisa. Agora não, atendeu a um padrão, de novo, da militância, da minoria, da turminha, dos intelectuais, com todas as aspas que vocês queiram, né, dos bairros ricos. Não por acaso, as melhores votações do Haddad, as melhores, piores votações, né? Porque ele está lá embaixo em tudo. Mas as melhores, piores votações da Haddad se dá nos bairros ricos. Isso está constatado. Ele não conseguiu nada mesmo na periferia. Vai ver se pobre entende. Não é assim, porque o pobre não entende, então não é bom. Não, o pobre não entende física quântica e, no entanto, a física quântica existe. Né? Pobre que eu digo não estou falando que o cara pode ser pobre e entender física quântica. Eu estou falando de corte de renda. Evidentemente, o sujeito com menos formação e tal não entende, porque não teve acesso à educação, mas pode ter, né? Então tem um monte de coisa que a gente não entende, no entanto existe, no entanto é muito importante. Sim,
Mas quando se trata de política pública, você tem que conversar com aqueles que são os objetos da política pública. Quem mais e são os precisa. alvos da política pública. E, no entanto, esse senhor não. Quer dizer, ele foi... O Haddad foi um dos prefeitos mais autoritários da história de São Paulo. E quando eu falo autoritarismo, não é autoritarismo do vou, do faço, aconteça. Nesse sentido, ele é até caruável. Ele não tem, ele tem o ar ali e tal. Mas ele tem a arrogância daqueles que acham que podem fazer um grande processo de reeducação da humanidade. Gente assim, olha, gente com esse perfil, vivendo na União Soviética da década de 40, teria feito tudo o que Stalin fez. Não obstante, como Stalin, também pegaria as criancinhas no colo, né? Como conta o Montefiore no livro dele sobre Stalin, né? Pegava a criancinha no colo hoje, pegava a bochecha dela, fazia um carinho, no outro dia mandava matar o pai dela. Aí ficava aquele monte de órfãos lá, né? Andando pelo Kremlin, né? Os pais que o outro tinha mandado matar. Aí se preocupava, a fulana está com febre ainda, passou a febre, né? Mas depois mandava fuzilar. Então, assim, por quê? Arrogância. O Stalin não morreu rico. Nem a família do Stalin estava rica, nada disso. Era sede de poder. Era a convicção de que dispunha dos instrumentos para reformar a humanidade, para salvar o mundo, sem ouvir ninguém. A democracia é chata, a democracia tem que ouvir. A democracia, muitas vezes, tem que escolher entre a solução absolutamente correta e a solução mais ou menos, tem que escolher a mais ou menos que é absolutamente correta, para que se imponha o resultado contraproducente será de tal ordem que é melhor não. Então você acomoda uma solução intermediária até que você possa chegar ao melhor, né? E isso é democracia, né? Ele entendeu mal, e o PT entendeu mal, e o PT tem entendido mal. Tudo, né? Daí que o outro grande derrotado... Nossa, não para de falar, né? O outro... Posso te fazer uma pergunta sobre derrotados, Reinaldo Azevedo? Ontem a gente passeou ali por todas as capitais, falamos de quem perdeu e quem ganhou, falamos do Lula, do Alckmin... Eu perdi, né? Eu perdi. Você perdeu? Perdi muito. Absolutamente. Mas... eu li o livro do Machado de Assis que eu li, chama Helena. Leu? Li. Eu não li do Chico Buarque, é chato, mas esse do Machado eu li, Helena. E o personagem diz assim, perdi tudo, Padre Mestre. Eu perdi tudo, perdi tudo. Desculpa com essa digressão literária. Não sei o que é digressão, mas eu acho boa a palavra. É verdade. Não adianta ficar bravo comigo, Petezada. Eu brinco. Sou feliz. Temos bom humor, né? É. Bom, Reinaldo, e até por conta do fechamento das urnas, a gente acabou não falando da rede, né? Da senhora Marina Silva ontem. E a rede fez 5 prefeituras. 5. Talvez faça a 6ª em Macapá. Sim. Né? Que parece que o candidato, o Clécio, é o favorito. Olha, é outro caso clássico. Né? Aliás, tem um manifesto aí da turma da Rede, que saiu da Rede, meio brava com a Rede. É outro caso clássico de descolamento. O discurso se descola da realidade. De novo, se há uma pessoa que parece que tem a iluminação, é a Marina Silva. Veja, eu não discordo dos pressupostos gerais do que a Marina quer. Bom, você não quer também uma terra menos poluída? Você não quer menos... Todo mundo quer o bem, o belo e o justo. Aliás, se a gente partisse desse princípio, que os nossos adversários querem, a não ser aqueles que querem nos dominar, nos mandar para a cadeia. Mas, então todos nós... Então vamos lá. Todos aceitamos as regras da democracia, todos aceitamos as regras da alternância de poder, todos aceitamos as regras que estão dadas aí, que se a gente não gostar delas, a gente vai mudá-las segundo a democracia. Pronto. Feito isso, todos temos boa fé, temos remédios diferentes para as doenças, né? A doença está aqui, o meu diagnóstico é esse, o meu remédio é esse, o diagnóstico do outro é outro e tal. Desde que, claro, insisto, estejamos todos do lado de cá na democracia. Eu, por exemplo, não quero conversa com o seu Boulos.
Eu não quero conversa com o Boulos porque ele não entende a democracia. Né? Ele não aceita a democracia. Ele acha que ele pode ir lá e tomar aquilo que ele acha que lhe devem, ou que deve ao seu movimento. Ele, João Pedro Stedley. Então, por isso que eu não quero papo com essa gente. Agora, com os democratas, eu quero papo. Com quem entende e aceita a democracia, eu quero papo. Então, vamos lá. Marina Silva, digamos que ela entende a democracia. Então. Não. Aí é preciso ouvir as pessoas, porque a boa vontade ela tem, eu também tenho boa vontade. Agora, o discurso dela é um discurso, de novo, feito para iluminados, que não consegue se colar às necessidades do povo. Então ela vai passar eternamente sendo aquela que fica moralizando o processo político. Ela vira uma espécie de Major Olímpio das esferas. O Major Olímpio eu achava engraçado na eleição, que o Major Olímpio dizia, isso não dá, isso é ruim, aquilo também é ruim. E a gente não conseguia saber o que ela achava bom. Né? Quando alguém propunha alguma coisa, dizia, não vai dar certo. Então, bom, então que dá certo? Alguma coisa te dá. No fim das contas, você chegava, bom, vai dar certo, se a pessoa for decente, tudo dá certo. Não é verdade. E a Marina Silva, em última instância, é um pouco isso, só que com esse discurso mais etéreo, né? Quase incompreensível. Então, nós passamos por um certame importante que foi o impeachment. Vamos ver Marina Silva e o impeachment. Marina Silva e o impeachment. Atenção, eu vou explicar, dona Marina, suas 5 prefeituras. Marina Silva e impeachment. A Janaína, o Miguel Reale e o Bicudo entregaram lá a denúncia. O partido dela, a Rede, soltou uma nota no dia seguinte, acho, 2 dias depois, explicando por que não aderia ao impeachment. Que ainda não tinha certeza, tinha aquela responsabilidade, não tinha, ficou naquele nhenhenhen. Aí a coisa pegou. Aí a Rede é livre para pensar o que bem entende. Não sei o quê. Só que o representante da Marina, que tinha vindo do PCdoB, o tal do Aliel Machado, na comissão do impeachment, votou contra, militou contra, mas lutou contra com unhas e dentes. Marina Silva, a essa altura, já dizia que era favorável. Aí teve a votação na Câmara. O partido dela tinha 4 deputados. 2 votaram contra e 2 a favor. Deve ser isso que ela chama, como que é? Nem oposição, nem situação, mas uma nova posição. Isso tudo, assim, a Marina acha que tudo se resolve no trocadilho. Se ela fizer um bom trocadilho, está tudo resolvido. Né? E depois, finalmente, a coisa chegou ao Senado, onde o partido dela tem um representante, Randolfo Rodrigues, vindo do PSOL. De todos os militantes anti-impeachment, ninguém foi tão militante anti-impeachment como o Randolph. Né? Ora, tá aí. E a Marina dizendo, não obstante, não, eu sou a favor do impeachment, mas eu quero novas eleições. Não, mas novas eleições, que virou depois a tese da Dilma, elas são inconstitucionais, senhora. Então, tá aí. A população está dando uma resposta também. Né? Acho eu. Não é que está dando uma resposta... E atenção, quando eu falo resposta, Marina Silva, não é assim, já que você fez isso, então agora... Tá... Não, ela ficou ausente do debate. Ninguém se lembrou dela, ninguém se lembrou do partido dela. Os caras dela estavam longe dessa discussão. O Molon, no Rio de Janeiro... Nossa. Né? O Molon, no Rio de Janeiro... Acho que foi o sensacionalista que fez uma brincadeira com eles, que disse que uma eleitora demorou 5 horas para votar porque ficou admirando a foto, né? Pouco mais de 40 mil votos. Para mim, um pouco é incompreensível, porque isso parte do pressuposto de que ele seja bonito. Não que eu não ache homem bonito, há homens que são bonitos. O Molon não faria o meu tipo, digamos assim, se fosse o caso de fazer. Acho estranho, mas cada um com o seu gosto. Né? Mas 43 mil votos. Agora, 43 mil votos, 1,43%, se não me engano, do eleitorado, isso é uma piada. Né? Isso é uma piada. Outro militante estridente anti-impeachment também. Né? Ele não serviu, atenção, a Jandira foi alvo do voto útil. Eleitores que eram da Jandira, né, da minha querida Jandira, o Jandirão, foram pro Freixo e fizeram o Freixo passar. Sim. Os eleitores da Jandira deram o Freixo no segundo turno. Né? Houve voto útil ali.
Foi 2 pontos e pouco acima do Pedro Paulo. Agora, os eleitores do Molon nem precisaram fazer voto útil, porque ele nunca saiu de pouco mais de 1%. Né? Também descolado da realidade. Aí, minha filha... Aí, assim, mas a Marina... Agora, então, vamos lá. A Marina é um pouco descolada, pensando em desdobramentos. A Marina é um pouco descolada, isto é, a Marina como candidata à presidência tem uma certa faixa própria, tá certo? Aí ela vem, a diferente, não sei o que e tal. Imagina se consegue se eleger, governa com quem? Porque também eu gosto, assim, nós vamos governar, vai governar com o que tem aí, ó. A não ser que chame os seres lá do filme Avatar. Né? Aí baixa também aquela árvore da vida lá, fica todo mundo na mão em volta da árvore da vida, fica cantando, fica orando para as estrelas, né? Nessa coisa meio holística e intraduzível. Não, traz isso para o chão, pelo amor de Deus. Traz isso para a vida real das pessoas. Ofereça a resposta para a vida real das pessoas. Né? Que é uma coisa que a esquerda se esqueceu completamente. Graças a Deus eu não sou mais de esquerda. Se eu ainda fosse, eu ia ficar enlouquecido com essa gente. Eu não entendo. E ao que parece, o recado das urnas foi claro, né, Reinaldo? No sentido contrário, não há mais... De uma clareza absoluta, de uma clareza solar, né? Para quem quiser compreender. Né? Uma das coisas que morreram, né? Das coisas que morreram, esta é uma, foi o Fora Temer. Que Fora Temer? Pois é. Cadê o Fora Temer? Atenção. Então a eleição foi dentro do Temer? Não, ela nem tocou nisso. Se o eleitorado achasse o Fora Temer importante, teria votado em massa no PT. Tá certo? E não votou. Porque o PT abraçou o Fora Temer. O PT abraçou o golpe, eu não sei onde. Atenção, a esquerda nunca levou uma surra desse tamanho. Não se enganem não, o fato de estarem com Freixo no segundo turno, olha, 23,6% foi o tamanho do eleitorado de esquerda no Rio de Janeiro. O resto foi eleitorado conservador. Então não pense que... Cadê? Mas pode até ganhar agora, porque vai ter negócio contra o Crivella, porque o Crivella é da igreja. Sim, essa possibilidade existe. Mas isso significa que é o Fora Temer que vai ganhar no Rio de Janeiro? Uma ova. Ganhou amplamente, isto não tem importância. Quando eu digo só que não é o dentro do Temer, porque como isso não estava em votação, agora não estava em votação pelos conservadores, pelos democratas, pelos centristas. Os esquerdistas estavam ali com essa tese. Eles estavam com o Fora Temer o tempo todo. Eles tentaram se agarrar nisso. E quebraram a cara. Mas é um vexame como nunca houve. Né? Há muito tempo. Né? O PT é o pior desempenho em 20 anos. Desde que o PT é um partido grande, imagina, atenção, assim como ninguém esperava que nem os que não são petistas esperavam que o Dória tivesse esse desempenho que teve, né? Uma semana antes a gente sabe, a campanha estava dizendo, olha, parece que pode dar primeiro turno, o Silvio sabia disso, eu sabia disso. Na quinta-feira, para amanhecer sexta, eu cheguei a escrever no blog, porque era muito forte as evidências. Mas a gente sempre trata trekking com cuidado, porque a gente sabe que o partido quer vender ali seu peixe. Né? Tem hora que se a gente for publicar trekking de partido, está todo mundo ganhando. Né? Como diria Dilma, ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder, vai todo mundo ganhar. Né? A gente sabia, mas com 54% praticamente... É muita coisa. É mais muita de 3 coisa. milhões de votos. Com Haddad, com o segundo lugar tendo 16 e poucos por cento, com a Marta e o Russomano sendo reduzidos à expressão mínima, ninguém esperava. Né? Então, e a esquerda não esperava, então do lado de cá não esperava, e a esquerda não esperava o tamanho do desastre. O PT não esperava o tamanho do desastre. E que ninguém se engane, você, mas o PSOL, 2 capitais. Não, o PSOL também é fruto do desastre petista. É gente que até pode ter um voto de contestação, mas não reconhece mais no PT as condições mínimas de representá-lo nem a esquerda. Nem a esquerda, porque se descaracterizou também. Né? O PSOL ainda tem aquela coisa, fazendo um discurso impossível. Né? Adorei as entrevistas do Freixo. Ele fala com aquela voz meio esganiçada, meio fininha, de menino um pouco assustado, né? Mas meio mal criado.
que ele é sempre, assim com a política tradicional, não, porque nós vamos inaugurar agora um novo sistema de poder que nós vamos ouvir, tá? Nunca ninguém pensou nisso antes, né? Vamos falar só com as pessoas competentes. Ah, tá bom, Freixo. Olha, racionalmente, não gostaria que ganhasse. Estou sendo muito franco. Racionalmente, não gostaria que ganhasse. Né? E não tenho a menor simpatia por Crivella. Aliás, a melhor votação no Rio de Janeiro é um sorvete na testa, no segundo turno. Mas, enfim, tem que votar em alguma coisa. Né? Acho que o Freixo continua a ser a opção pior. Mas, por outro lado, eu tenho um lado de dizer assim, tomara que sim. Pega uma cidade com a complexidade e tamanho do Rio de Janeiro. Só para ver o socialismo com liberdade onde vai. Das duas, uma, ou é liberdade ou socialismo. Só para ver a construção da base na Câmara Municipal. Isso. Com quem vai se aliar? Porque assim, eu gosto do nome desse partido, que é uma delícia. O nome desse partido é uma vigarice intelectual, mas pesada, assim. É o que se chama, uma palavra linda, telespectador, veja depois, é um oxímoro, lindo. Né? É uma coisa inelutável, uma contradição inelutável. Né? Socialismo com liberdade. Não, 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 não. Ou é socialismo ou é liberdade. Entende? Não existe socialismo com liberdade. Nunca ninguém conheceu essa estrovenga antes. Né? Então, se o PSOL for emplacar o programa dele, ou vai ser socialismo e não será, ou vai ser liberdade. Mas pode ser também que eles conseguem afetar a liberdade sem implementar o socialismo, que, aliás, é a grande merda que as esquerdas sempre fazem quando chegam ao poder, pela via eleitoral. Não chega ao socialismo, graças a Deus, mas ferra a liberdade. Ferra a liberdade. Venezuela. A Venezuela é socialista? Não, a Venezuela é baguncista. Aquilo não é socialismo. Não que o socialismo seja bom, mas também não é aquela miséria. Aquilo não é socialismo e a liberdade se foi. No Equador, aquilo não é socialismo e a liberdade se foi. Na Bolívia, aquilo não é socialismo e a liberdade está sob ameaça. Então não existe socialismo com liberdade. E onde foi pela via revolucionária, aí começa matando a liberdade logo de cara, que é o caso de Cuba. E de todos os outros. Então a primeira a padecer é a liberdade. E o socialismo a gente vai construindo depois de morte em morte. Isso é história, né? Vivida. Então vai ter socialismo com liberdade no Rio de Janeiro, se o Freixo ganhar? Eu gostaria de ver. Adoraria ver aqueles ricos socialistas do Leblon, Ipanema e Copacabana defendendo o socialismo com liberdade. A hora que o bonde descer para socializar no asfalto, a quem eles vão apelar? A polícia fascista não vai adiantar. Né? Ou vai ser a polícia fascista? Né? Porque aí sim, aí se vota todo mundo contra a polícia. Né? Aí, claro, eles podem ter uma grande ideia, que é redistribuir toda a renda, fazer como a Erundina fez aqui no debate, em São Paulo, que eu adorei, que ela é PSOL. Né? Ela é PSOL também, Erundina, agora. Aí a Erundina perguntaram para ela, ela fez a pergunta para a Marta sobre emprego. Aí a Marta disse, nós vamos criar lá um aplicativo para o emprego, o cara que mora perto foi lá, disse ali uma coisa que até me pareceu engenhosa. Aí voltou para a Erundina. Aí a Erundina disse, não adianta, Marta, a questão é estrutural, o sistema está gerando... Bom, então vamos mudar o sistema, porra. Então vou fazer primeiro a revolução, depois a solução. Que tal? Quer dizer, como é que você pergunta para o outro como é que ele vai resolver a questão do desemprego? A Marta vai e fala a proposta dela, que me pareceu razoável. Volta para a Erundina e diz, não é nada disso. O problema é o capitalismo. Ah, bom. Então aí, se eu sou a Marta, por que eu não sou político? Entre outras razões. Porque eu falo, ô doida, você vai fazer a metralhadora, então. Metralhadora, a gente vai, acaba com todo o capitalismo, com a burguesia e tal, e depois a gente faz o quê? Então, é um delírio, é um negócio insano, mas que tem seu público, fazer o quê? Muito bem. Reinaldo, às vezes são 21 horas e 53 minutos. Hoje o tempo bem, né? voou, já estouramos o nosso E estava bem de tempo. público aí? O tempo tá ótimo. Que bom. Muito bem, Reinaldo, obrigado. Obrigado. Até segunda que vem. Até segunda. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência no Facebook. Daqui a pouco tem o repeteco desse programa no site de Veja. Até mais. No meu blog também. Verdade, Reinaldo.